começa a aula, me lembra de colocar para gravar, porque antes era automático, gravava automático, agora a gente tem que colocar para gravar toda vez, tá? Então vocês prestem atenção se a aula estiver gravando ou não. Aí vocês falam com os professores também, prestem atenção em todas as aulas. Tá, Alice? Dá uma olhada se tem um símbolozinho de gravar, que senão o professor esquece de colocar para gravar, porque antes era automático, a gente ligava a aula e já, agora não está mais não, tá? Entendi. Tá bom. Porque se depois, né, for disponibilizar, não sei como é que vai ser depois, aí já está gravado, né? Vamos lá, continuar? Cadê? Ah lá, ó, né? Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Olha só. Cadê? Né? Nós vamos construir a curva de titulação. Aqui está um exemplo, né? Olha lá, durante a titulação de um aminoácido, é possível notar a desprotonação. O que é a desprotonação? É quando sai os hidrogênios. Lembra que eu falei com vocês? Cada vez que sai um hidrogênio, a gente fala que está desprotonando. Quando sai todos os hidrogênios, ele está totalmente desprotonado, ok? Então, no caso aqui do glutamato, que é o ácido glutâmico, ele tem a perda de 3 hidrogênios, a gente chama a perda de 3 prótons. Que quando o hidrogênio, gente, ele fica H+, significa que ele não tem elétron mais, ele só tem próton. Então, a gente chama esse H+, costuma chamar isso na química, viu, gente? Quando a gente fala H+, a gente chama ele de próton, tá? Ah, perdeu o próton H+. Vocês vão ouvir falar muito disso, tá? Não pensa que é o próton, a subpartícula do átomo, não. Não. É como se fosse um apelido que eles dão para o íon H+, tá? Quando perde H+, a gente fala assim, perdeu o próton, tá? Mas esse próton não é aquele próton da subpartícula, né, do átomo, não. É o próton H+, tá? Então, toda vez que vocês escutarem falar isso, é normal, tá bom? Na química, a gente apelidou o H+ de próton, tá? Então, no caso aqui, ó, quando eu pego o aminoácido, né, e vou aumentando o pH, ele vai perdendo o H+, ou seja, ele está perdendo os prótons H+, né? No caso aqui do ácido glutamato, olha o que acontece, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Né, aqui tem a estrutura dele, né? O pK1 perdeu o primeiro próton lá, né? O H+ do grupo carboxila. Depois foi aumentando, chegou no PKR dele lá, né? E o PKR fez com que ele perdesse o segundo H+, né? Que vem do radical, do COO do radical, tá? Depois foi aumentando e chegou no PK2, que perdeu o terceiro H+. Aí agora a gente vai representar isso através de uma curva, tá? Uma curva de titulação. O que é titulação, né? Na verdade, é uma titulação ácido-base que a gente faz aqui, tá? Você pega aqui, ó, no vertical, né? É a coluna do pH, e na horizontal é a coluna daquilo que você está jogando dentro do frasco onde tem o aminoácido. A gente joga uma base. A gente costuma jogar sempre, para a gente fazer uma titulação, a gente joga hidróxido de sódio. Então, você está adicionando hidróxido de sódio, você está adicionando OH-. Você vai pingando o OH- lá e vai vendo o comportamento desse aminoácido na presença desse OH-, né? Então, o que está acontecendo? O pH está zero, está lá baixinho, né? Igual a gente estava vendo as estruturas, a gente não estava começando no zero. Então, o pH está zero, não tem nada, tá? Só tem o aminoácido lá dentro. Você começa a pingar hidróxido de sódio, OH-. O que você vai começar a fazer? Você vai começar a aumentar o pH, né? É isso que está falando aqui. A gente não fez assim, ó, vê? Cadê? A gente não estava fazendo assim? Você pegava a estrutura, né, do aminoácido no pH zero, ou seja, só tem ele ali dentro, né? Aí você começou a aumentar o pH, não foi isso que a gente fez?
Começou a aumentar, chegou no 1,88. O que aconteceu no 1,88? Ah, o C dupla OH perdeu o H+, ou seja, desprotonou. Foi a primeira desprotonação que ele teve, né? Aí continuou aumentando, mas como é que eu vou aumentar esse pH? Eu aumento o pH quando eu jogo uma base lá dentro, né? No caso é o NaOH, a gente vai pingando o OH- lá dentro, e aí vai fazendo com que o pH vai aumentando. Aí eu vou conseguir ver o comportamento das estruturas. Aumentou, aí tá pingando OH-, ou seja, o pH está aumentando. pH está aumentando, chegou no 3,65, aconteceu isso aqui, ó, perdeu o H+ do grupo radical. Foi lá o pKr. Continuei aumentando o pH, jogando o OH- lá dentro. Chegou no 9,60, o grupo NH3 perdeu o próton H+. Tá? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente simplesmente, nós vamos representar isso numa curva. É muito simples, quer ver? Né? A gente viu o processo todo, aqui tem os valores aqui, ó. O PK1 é 2,19, o PKR, que é o segundo que ele perdeu, é 4,25, e o PK2 é 9,67. Aí você vai aumentando, ó, né? Tá aumentando o pH, professora, tá. Chegou no 2,19, teve o PK1. Aí você dá uma escorregada aqui, ó, né? Eu vou fazer lá para vocês aqueles que a gente fez. Você dá uma parada aqui. Começou a aumentar de novo. No 4,45 fica um pouco mais estável a curva, tá vendo? No 4,25, onde perdeu o PKR, fica mais estável a curva. Aí vai aumentando de novo, tá? Ó, subindo o pH, chegou no 9,67, perdeu o último H+, né? Então, sempre que vai, na hora que perde, a curva fica um pouco mais, o que? Achatada, tá? Então, olha só, vamos fazer lá cadê ele aqui? Né? A gente começou a fazer desse aqui, então nós vamos fazer. Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma reta bonita aqui, viu, gente? Então, vocês sossega aí, porque fazer uma reta aqui com esse mouse é só Jesus. Vou ver se eu vou bem devagarzinho, né? Isso aqui é uma reta, viu, gente? Na cabeça de vocês tá bonitinho uma reta aí, tá? Então, é pH versus o aumento dele, que tem que ser através do aumento de OH-. Por que de OH-? Então, aumentar OH-, porque OH- é uma base, né? Quanto mais base eu colocar, mais vai aumentar o pH, que é o meu objetivo, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, ó, o pH, né, vai ser aqui, ó, aqui vai ser a reta do pH, ok? Certinho? Aí, ó, pH 0, né? Aí a gente vai crescendo de 2 em 2, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá bom? Então, ó, 2, 4, 6, 8. Vocês sabem fazer gráfico, gente, montar gráfico? Vocês têm que saber, hein? Vocês mexem muito com isso, viu? 12, tá? Que não tá legal, né, gente? Porque eu tô fazendo aqui na mão livre. Isso aqui é bom fazer com a régua, né? Bonitinho. Então, o que que vai acontecer, né? Deixa eu separar isso aqui, que parece estar grudado com isso aqui, né? Ó, isso aqui é uma coisa, tá? Isso aqui eu estou fazendo a curva de titulação desse cara aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que vai acontecer, começou do zero, olha lá, a estrutura começou no zero, certinho? Começou no zero, chegou no 1,88. Onde está 1,88? Aqui, né? Concorda que 1,88 está aqui, gente? Não é? Ó, 1,88 está mais ou menos aqui, não está? Né? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou marcar os pontos. 1,88 é o PK1, tá? O PK1 está aqui, ó, né? Depois eu vou ver se eu faço numa escala maior isso aqui, né? Eu queria fazer junto só para vocês verem um valor. O outro é 3,65, tá aqui, né? Ó,
certo? 3,65 é o PKR, né? Deixa eu colocar aqui, mas... Espera aí. 3,65 PKR, depois eu ponho o 4 lá de novo. PKR, ok? Que é o 4, né? E 9,60 é o PK2, não é isso? Olha lá, 9,60, tá aqui mais ou menos, não é? PK2, né? Então, PK1, PKR, PK2. Então, aqui começa, né? Deixa eu fazer aqui de outra cor, tá? Aqui começa a minha titulação, tá? Chegou no 1,88, fique mais ou menos estável, porque tá desprotonando aqui. Aí começa a subir de novo, né? O pH começa a subir de novo até chegar em quem? No PKR. Tá vendo aqui? Eu tenho que fazer essa projeção aqui para frente, para na hora que minha curva chegar aqui, eu saber onde que ela tá, tá? Aí, beleza, subiu, chegou no PK1, saiu um próton, né? Continuou subindo o pH. Chegou no PKR, 3,65, opa, saiu outro próton. E aí tá subindo, tá subindo, tá subindo meu pH, tá subindo. Chegou aqui, saiu o meu último próton. Beleza, então saiu um próton aqui, que é o PK1, saiu um próton aqui, que é o PKR, saiu um próton aqui, que é o PK2. Difícil fazer essa curva? Não, né? É difícil não. Tá vendo? É só isso. Essa é a curva de titulação dos aminoácidos, né? Inclusive, tem uma prática do laboratório que a gente faz as curvas de titulação. Eu não sei que esse negócio desse decreto aí, né? Como é que vai ficar essas práticas nossas, né? Antes era 4. Aí depois a menina falou que estava sobrecarregada do laboratório, passei para 3. Agora, pelo menos 2 nós vamos ter que fazer, né? Não, Alice? Pelo amor de Deus, né? Em No abril mínimo, e né? maio, não é possível, gente, que em abril e maio nós não vamos estar no laboratório, né? Ok? O que mais que a gente fez? Qual que é mais que a gente fez aí do PI? Que a gente vai fazer a curva deles. Eu sei que eu fiz um aqui, ó, aqui. Só que aqui tá confuso, como é que eu vou fazer uma curva aqui, né? Eu vou fazer no slide de baixo, então. Vamos guardar os números? Esse é a lisina, né? Vou abrir um outro aqui, para a gente fazer a curva separada, pode ser? Então, vamos lá, nós vamos fazer a curva de titulação da lisina. Então, guarda aí comigo os números aí, ó. pH 2,18, pH 8,95 e pH 10,53. A gente tem que só ver o seguinte, a gente tem que olhar aqui, ó, pK1, pK2 e pKr, né, para saber qual que está saindo lá primeiro. Então, guarda esses valores para mim, gente, porque eu vou fazendo na curva lá. PK1, 2,18. Escreve aí para mim, faz esse favor. PK1, 2,18. PK2, 8,95. PKR, 10,53. E põe o PI também. A gente vai pôr o PI na curva. Vamos lá? 9,74. Beleza? Alguém anotou aí para mim? Anotei. Obrigada, querida. Então, ó, vamos fazer a curva de titulação da lisina, viu, gente? Eu vou continuar aqui, eu vou até colocar o nome dela aqui, ó. Nós vamos fazer curva de titulação do aminoácido lisina, ok? Né? Que a gente fez no slide anterior. Então, vamos lá. Então, ó, agora eu vou fazer com uma escala bem maior, né? Que ele tá sozinho agora. Nossa Senhora. Olha a minha reta, gente, que beleza. Oh, Deus. No quadro fica bonitinho. A coordenação motora no quadro é diferente. Mais ou menos, né, gente? Só pra gente... Vamos embora lá. Não, esse aqui ficou muito fake. Ó, tá. Então, aqui, a reta é o pH, né? Versus o quê?
versus a concentração de OH-, que eu estou jogando lá nele para eu ver o aumento. Eu tenho que jogar OH- para o pH aumentar, né? E eu ver o comportamento do meu aminoácido lá. Tá tão feio esse pH aí. pH. Ah, agora melhorou, né? Beleza? Então, vamos lá. Começa no 0, a gente sempre coloca assim, 0, aí começa 2, né? 4, ok? 6. Porque sempre, o pH sempre é de 0 a 14. Então, se você colocar até 12 aqui, é o suficiente, tá bom, gente? 8, 10 e o 12, ok? É o suficiente para titulação de todos eles. Então, vamos lá. O pKa1 era qual? Alguém anotou aí? Eu anotou aí para mim, Alice? Era 2 e 2 e 18. 8, não era isso? Isso. Depois o pK2. 8,95. Ah, ótimo. 8,95? Isso. 95. E tinha o PKR, né? A lisina. 10,53. Isso, querida. 10,53. Né? Dá para entender aí, né, gente? Dá. Esse aqui é o PKR. Esse aqui é o PKR. Deixa eu fazer um R melhor aqui. PKR. Jóia. Gente, a lisina é um aminoácido de cadeia lateral básica. Isso, ela tem um NH3 lá embaixo no radical, vocês lembram disso? Que ele sai aqui a 10,53, lembra? Então, ela vai sofrer 3 desprotonações, né? Os aminoácidos de cadeia lateral ácida e cadeia lateral básica, eles sofrem 3 desprotonações. Os de cadeia, os aminoácidos nêutrons, que são desprotonados, né? Desprotonados, não, que não tem carga, né? Desprovidos de carga, que fala. Eles têm 2 desprotonações apenas, né? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Então, eu vou pôr esses pontos aqui no meu gráfico, lá. pK1 é 2,18. Então, 2,18 está aqui, né, gente? Ó, tá? Então, aqui é o pK1, né? Deixa eu fazer maior aqui. Acho que cabe aqui maior. Né? Então, aqui é o pK1, certo? Que é o 2,18. O pK2 é 8,95. Então, aqui é 9, né, mais ou menos, não é isso? Então, tá aqui mais ou menos, né? 8,95 quase 9, né? Então, aqui é o pK2, certinho? E o pKr é 10,53. Então, aqui é 11, então dá mais ou menos aqui, ó, né? Aqui vai ser o P, tá vendo que é um esboço, né, gente? Não estou fazendo a marcação exata, estou fazendo um esboço do gráfico, né? Para eu fazer a marcação exata, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir no laboratório, titular o aminoácido com NaOH, né? NaOH deve ser 0,1 mol por litro, depois a gente vai ver também fisicoquímica, próxima aula, como é que a gente prepara uma solução, né? Vamos preparar, por exemplo, uma solução de NaOH. É bom que eu ponha uns vídeos tem um estudante que sempre faz esses vídeos, assim, preparando soluções. Aí eu vou explicar como é que você faz o cálculo, aí você vê também o vídeo dele fazendo, tá? Então, a gente sempre vai colocar o OH, né, adicionar o OH no aminoácido para aumentar o pH, para eu ver o comportamento das estruturas desse aminoácido, né? Então, o pK1, que é 2,18, está aqui. Aí eu faço a projeção, né? Faço projeção. Se você está lá no laboratório fazendo a titulação, você pega um papel milimetrado, aí isso aqui vai sair certinho, né, gente? Né? Por enquanto, eu estou fazendo o esboço. Né? Quando você chegar no laboratório e fazer papel milimetrado, aí você vai fazer certinho, com régua, tá bom? Aí vai deixar de ser um esboço, vai ser um gráfico mesmo. Então, ó, o 8,95 eu também vou projetar ele lá na frente, certo? E o PKR, vou projetar ele também, ó, né? Tá vendo? Projetar ele lá. Beleza.
Então, o que vai acontecer? Vai começar do zero, estou pingando, comecei a pingar o OH-, não é isso? Aí vai começar a subir o pH. Chegou em 2,18, vai desprotonar aqui. Aí aqui fica uma retinha, tá vendo? Fica mais ou menos reto. Desprotonou. Comecei a aumentar o pH de novo. Aumentei. Tô aumentando, tô aumentando, tô aumentando. Chegou no 8,95, começa a ficar retinho, porque desprotonou o segundo, né? Saiu o segundo H+, né? Esse aqui saiu o segundo, saiu o H+, do grupo COH, né? Do aminoácido. Saiu o PK2, que é o grupo amino do carbono alfa, que todos os aminoácidos têm. E depois saiu aqui o H+, do grupo amino, da lisina, que é do radical dela, né? Aumentou, 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 chegou no 10,53, perdeu o último próton H+, né? Aí continua subindo, viu? Aí você coloca, porque você está ainda pingando OH-, então pH continua subindo, acabou. Ah, eu não quero pingar mais não. Chega então, né? Então a gente tem aqui, ó, né, 3 pontos aqui que representa a desprotonação, tá? E qual que é o valor do PI dele? Era 9 quanto, gente? 9,74. 9,74, Alice? 9,74. Onde que está 9,74 na nossa escala aqui, gente? Vamos pegar aqui um verde aqui. 9,74. Aqui está mais ou menos 9, né? 8,95. 9,74 não está aqui? Concorda comigo? Não é? Aqui é o meu PI, olha lá, ó, né? O meu PI cai depois que acontece a segunda desprotonação, né? Então, a estrutura que eu achei lá do meu PI, né? Eu consigo ela aqui, ó, nessa faixa aqui, ó. Nessa faixa, né? Eu consigo a estrutura do meu PI. Então, eu tenho que ter um pH entre 8,95 e 10,53, que aí eu tenho a predominância da estrutura do meu PI. No gráfico, olha que legal. Difícil? Hum? Não, né? Vocês acharam Não. difícil? Não, não, né? Quer ver? A gente chegou a fazer o de um neutro, não foi? Só vamos fazer desse neutro aqui. Onde que ele está, hein? Nós fizemos, não fizemos no neutro? Eu lembro que nós fizemos da lisina, aquele aqui, ó. Não é isso? Da alanina. Vamos fazer aí, da alanina? Olha da alanina. A alanina tem 2, né? Porque ela é um aminoácido neutro. Os aminoácidos neutros têm 2 desprotonações. Não consegue desprotonar o radical, a não ser a cisteína, que é aquele que a gente pegou lá, lembra? Que tinha um H ligado ao enxofre, que aí ele saía, você viu? Ela é uma exceção de aminoácido neutro que tem 3 desprotonações, tá bom? A maioria, né, os demais, tem 2 desprotonações, porque o radical é neutro, então ele não sai H+ dele, só o da cisteína lá, né? Aí vamos construir aqui, então? Guarda aí para mim, Alice, faz favor, querida. O PK1, 2,34, o PK2, 9,69 e o PI, 6,01. Pode mudar? Pode. Beleza. Então, vamos lá, gente. Só mais esse, tá? Cadê inserir? Cadê? Quero inserir aqui. Aonde que é aqui? Vamos lá. É o último. Eu acredito que, né, não é nada difícil, gente? Não é, não. Então, esse aqui é o da alanina. Então, nós vamos fazer a curva da alanina, ok? Que é um aminoácido de cadeia neutra, né?
Então, vamos lá, fazer da alanina. A curva de titulação, vamos desenhar aqui, ó. Tá? Opa! Não pode ficar muito torto, porque aí perde a referência, né? Ah, não tem jeito, gente, olha. Fazer no mouse, sem regra. O legal, tem uns negócios que já vem milimetrado no computador, vocês já viram? Eu não achei, aí fica bem melhor, bem mais fácil, porque você não tem que fazer a reta. Bom, vamos lá. Então, pH, e aí você vai jogando no aminoácido, você vai acrescentando base para você aumentar o pH, não é isso? Então, aqui é o 0, sempre assim, 0, 2, né? 4, né? 6, 8, né? 10 e 12, tá ótimo, né? Aminoácido nenhum passa de 12 aí não, tá? Então, vamos. Os valores lá é PK1, PK2 e o PI, não é isso, Alice? Vamos lá. PK1 era quanto, Alice? 2,34. 2,34. Obrigada, querida. E o PK2? 9,69. 9,69. E o PI era 6,01. 6,01. Joia, gente. Então, eu vou jogar esses valores aqui lá no meu gráfico. Vamos lá, ó, né? 2,34, que é o primeiro, ó, o 2 está aqui, 2,30, aqui é 3, né? Então, 2,34 está aproximadamente aqui, né? Aqui é o PK1, ok? PK1, ok? Aí a gente faz o quê? A gente vai fazer a projeção da linha. Joia. Agora é o PK2, é o 969. O 9 está aqui entre 8 e 10, né, gente? 9. 969 está mais ou menos aqui, né? Então, aqui é o PK2. PK2, não é isso? E tem o PI, que depois a gente vai fazer. Vamos fazer desses dois aqui primeiro, a gente vai fazer a desprotonação, né? Que são de 2 prótons, vai perder 2 prótons H+. Então, olha lá, está no 0, comecei a pingar o H, o pH começa a subir. Chegou no 2,34, perdeu o próton aqui. É isso? Aí, continua subindo, porque estou jogando OH-, está subindo, chegou no 969, perdeu o próton aqui, continuo jogando, chega, já perdeu os dois, não preciso jogar mais, ótimo. Então, aqui eu perdi o meu primeiro próton, que vem do C dupla OH, o segundo próton, que vem do NH3, né, lá do aminoácido, né, e tem o PI é 601, aqui, ó, praticamente meia, né, aqui, ó. É isso? Olha lá o PI, ó. O PI está aqui. É isso? Então, para eu ter a predominância da estrutura do ponto isoelétrico, eu tenho que estar no pH entre 2,34 e 9,69. Aqui é onde predomina. Ixi, gente, começou. E eu avisei, eu pedi. Mas sabe o que é? Eles estão quebrando o banheiro. A moça falou que não podia parar. Fazer o quê, né? Mas dá para ouvir minha voz direitinho, mesmo que tá ligado? Dá, professora. Dá? Sim. Qualquer coisa, vocês veem a aula de novo depois, né? Lá no meu canal. Fica ruim é para mim, eu que não escuto vocês direito. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Aí. Gente, deu para ver como é que é a curva? Difícil, isso. O que vocês acham? Giovana, cadê Giovana? Tô Tranquilo. aqui, não é difícil ela não. tá aí. Não, né? Facinho. Uhum. Beleza. Então, eu vou passar para vocês um exercício para vocês fazerem isso lá,
Pode ser? Eu vou passar para vocês agora 2 videozinhos falando sobre aminoácidos, que é legal vocês, né, saber da onde que vocês encontram e papapá, papapá. E depois eu vou começar proteínas. Combinado? Tá? Eu vou salvar aqui, né, vou salvar aqui para eu substituir lá, né? Sempre substitui, vocês estão vendo? Eu sempre estou substituindo os... Vamos lá, ó. Eu vou compartilhar aqui o videozinho. Vocês veem que se está vindo o som, tá? Vou começar aqui, ó. Vê se vocês estão ouvindo o som. Então? Sim. Então tá, deixa eu desligar meu microfone. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você se lembra que falamos sobre elementos químicos e que eles são muitos. Neste episódio, vamos vê-los juntando-se para formar uma estrutura muito importante para o nosso corpo e para todos os seres vivos: os aminoácidos. Aminoácido é uma molécula que é formada por 4 diferentes elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que se unem entre si. O aminoácido está dividido da seguinte forma: de um lado, temos um grupo que se chama amina, formado por nitrogênio e hidrogênio. Do outro lado, temos um outro grupo, chamado carboxila, que é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. E no meio, um grupo formado por carbono e hidrogênio. Este carbono irá ligar os 2 outros grupos, a amina e a carboxila. E também fará uma outra ligação, com um outro grupo chamado radical. E o que tem neste grupo? O radical é o que vai dar a diferença dos aminoácidos e suas funções. Existem 20 tipos de aminoácidos que também podem ligar-se entre si. Estas ligações dos aminoácidos chamamos de ligações peptídicas. Assim, o nome da ligação é dado de acordo com a quantidade de aminoácidos. Se juntarmos 2 aminoácidos, chamamos a ligação de dipeptídica. Sendo assim, a substância é um dipeptídeo. 3 aminoácidos, uma ligação tripeptídica. E a substância é um tripeptídeo. E quando temos mais de 3 aminoácidos, chamamos de ligação polipeptídica. E a substância é um polipeptídeo. Ligações peptídicas? São quase um trava-língua. Quero ver você falar bem rápido. Dipeptídeo, tripeptídeo, polipeptídeo. É bem difícil. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Tem um outro aqui, gente, que também é bonitinho, falando das... Só tirar esse aqui. Tem uns videozinhos que com a... Como é que fala? Com a imagem, né? A gente guarda melhor, sabia? Deixa eu ver esse aqui, ó. Deixa eu compartilhar esse aqui. Ô, gente, esse trem aqui em cima, só Deus. Cadê? Aqui. Ó, vou colocar esse aqui, vê se o som tá saindo. Ok? Tá. Sim. Olá, vamos falar do ponto isoelétrico, um conceito simples aplicado a estudos de aminoácidos. Vocês já viram que os aminoácidos apresentam diferentes formas de ionização, dependendo do pK dos grupos ionizáveis e do pH da solução. Em soluções muito ácidas, os grupos ionizáveis dos aminoácidos estão protonados e em soluções alcalinas, desprotonados. A carga elétrica total ou carga líquida do aminoácido
é calculada pela soma das cargas dos grupos ionizáveis. Vamos rever o equilíbrio de ionização de um aminoácido que tem apenas os grupos carboxila e amina comum a todos, ou seja, um aminoácido que não tem a cadeia lateral ionizável. Em pH muito ácido, ambos os grupos estão protonados. Nesse caso, o grupo amina tem uma carga positiva e o grupo carboxila encontra-se neutro. A carga líquida desse aminoácido é positiva. Ao contrário, em valores muito altos de pH, ambos os grupos estarão desprotonados. O grupo carboxila, nesse caso, tem uma carga negativa e o grupo amina é neutro. A carga líquida desse aminoácido é negativa. Em valores intermediários de pH, encontra-se a forma do aminoácido com o grupo carboxila desprotonado e o grupo amina protonado. Essa forma de ionização é eletricamente neutra, pois a soma das cargas é igual a zero. Esse é, portanto, o ponto isoelétrico desse tipo de aminoácido. Nesse caso, o pK1 é do grupo carboxila e o pK2 do grupo amina. Essa forma eletricamente neutra predomina nos valores de pH acima do pK do grupo carboxila e abaixo do pK do grupo amina. Isso acontece no pH equidistante dos valores de pKa e é calculado pela média desses valores. No ponto isoelétrico coexistem as três formas de ionização. A concentração das formas protonada e desprotonada é idêntica, mas extremamente pequena. O aminoácido comporta-se então como uma molécula eletricamente neutra e não migra num campo elétrico. Se o aminoácido tem um grupo ionizável na sua cadeia lateral, é necessário saber qual é a forma de ionização com carga líquida igual a zero. No caso do aspartato, o ponto isoelétrico será calculado pela média do pKa da carboxila da cadeia principal e o pKa da carboxila da cadeia lateral. No caso da lisina, o ponto isoelétrico ocorrerá entre o pKa da cadeia lateral e do grupo amino da cadeia principal. Portanto, para saber com certeza o valor do ponto isoelétrico, o ideal é que sejam desenhadas todas as formas de ionização em equilíbrio. No próximo vídeo, vamos mostrar o ponto isoelétrico nos gráficos de titulação dos aminoácidos. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as novidades. Estou aqui porque eu estou ouvindo só a barulheira aqui, gente. Tá? Tem o outro videozinho, que é ela fazendo o gráficozinho, né? Mas vamos começar aqui agora as proteínas. Deixa eu fechar aqui o slide de aminoácidos. Eu acho que eu não coloquei os slides de proteínas lá já, gente. Acho que não, né? Vou colocar lá, tá? Hoje ainda. Tá bom? Então, vamos lá. É bonitinho como a gente vai entendendo as coisas, né? Tipo, a mina é porque é o NH na ponta e não sei o quê. Você percebeu, Giovana, que uma coisa liga a outra, a química orgânica, se você não souber química orgânica, você fica doido? Sim, né? sim. Viu só? Por isso que anda junto, né? Tá? Isso uma coisa leva a outra. Então, agora, nós vamos ver as proteínas, né? O que são as proteínas, né, gente? É a união de mais de 40 aminoácidos, né? Existem proteínas diversas no nosso organismo. Então, o que a gente vai ver? Como vocês estão na bioquímica 1, a gente vê o que elas fazem, qual que é as funções das proteínas, né? O que caracteriza a forma de cada um, né? O que acontece se você aquecer a proteína? O que acontece se você mudar o pH do meio da proteína? O que acontece pH, se você muda a concentração do meio, então você vai desnaturar essa proteína, entendeu? Nós temos diversas proteínas. As mais famosas, né,
que é a queratina do cabelo, a melanina da pele, né? Gente, a proteína a hemoglobina, né? Que transporta o oxigênio para dentro da célula, né? Vocês sabiam que é assim? A hemoglobina, hemo, significa ferro, né? Por isso que o sangue é vermelho, o sangue tem muito ferro, né? O ferro, se vocês olharem na tabela periódica, o ferro, ele está lá nos metais de transição, coluna 2B, alguma coisa, né? E por que chama metal de transição, gente? Porque eles não têm NOx fixo. Como assim? Se vocês forem olhar os metais alcalinos terrosos, eles têm NOx fixo. O que é o NOx? É a valência, né? Por exemplo, os metais alcalinos, a valência de todos eles é +1. Não era assim? A gente não estudou isso mês passado? Os metais alcalinos terrosos, que estão na coluna 2A, todos eles têm a valência +2. Quando os metais estão naquela parte de metais de transição, a maior parte deles não tem apenas um NOx, eles têm um comportamento que eles podem ter 2, tem uns que têm até 4 NOx diferentes, 4 tipos de valências diferentes. Ele pode se comportar assim para ele se tornar estável, né? Por isso que eles chamam de transição, né? Então, o ferro, por exemplo, que é extremamente importante para vocês, né? Está presente no nosso sangue o tempo todo. O ferro faz parte da estrutura da hemoglobina, né? A hemoglobina é uma proteína formada por não sei quantos aminoácidos, um ligado ao outro, né? O aminoácido aqui liga com esse, que liga com esse, que liga com esse, vira aquela rede, né? De aminoácidos ligados, e no meio, né, daquela rede, no meio daquela rede, tem um átomo de ferro ligando lá entre esses aminoácidos. É muito engraçado a estrutura da proteína, né? Então, a proteína, ela tem esse elemento, né? O ferro fica ali no meio. E o ferro ali no meio, ele é que vai o quê? Ele é que vai fazer a função da hemoglobina, que é carregar o oxigênio até a célula, né? Então, a gente tem que ter ferro? Tem. Por que os anêmicos são tão fracos, pessoas fracas? O que é anemia? Vocês sabem o que é anemia, né, gente? Falta de ferro no sangue, né? E aí, o que acontece? Você tem baixo teor de ferro, né? Você tem a função das hemoglobinas baixa, né? Elas não vão conseguir pegar tantas moléculas de oxigênio, Senhor, ajuda, levar essas moléculas de oxigênio para dentro da célula, né? Então, aquela pessoa, né, ela não faz vocês vão aprender na próxima bioquímica que existe a respiração celular. A gente tem mania de achar que respiração é a gente fazer isso aqui, ó. Não, não é, né? Isso não é respiração. Isso é ventilação pulmonar, tá? Vocês vão ver isso depois em outras disciplinas, tá? Isso é o seguinte, claro, para você fazer isso, né, para sua célula respirar, você precisa ventilar o seu pulmão. O que é ventilar o seu pulmão? Você puxar o oxigênio do ar, né? O oxigênio entra nos seus alvéolos pulmonares, certo? Cai na corrente sanguínea, né? Caiu na corrente sanguínea, ele vai ficar lá, na corrente sanguínea. Aí, o que acontece? As hemoglobinas correm, pega esse ferro e leva para dentro da célula, né? Pega esse oxigênio, me perdoa, hemoglobina que tem o ferro, capta esse oxigênio, leva para dentro da célula, tá? E lá na célula é que vai ter o processo de respiração celular, né? A respiração celular é um processo químico, né? A ventilação pulmonar é um processo físico, né? Você vai fazer, encheu o pulmão, esvaziou, encheu, esvaziou. Então, na verdade, oh Deus, na verdade, isso que eu estou fazendo aqui agora não é respiração celular. Respiração celular é algo químico, né? É algo que envolve reações químicas, é algo que envolve transformação de substâncias, quebra de substâncias, né? Respiração celular, o objetivo da célula
sofrer respiração celular é fornecer energia, né, para você viver, para te manter vivo, né? Então, aí vocês vão aprender na próxima bioquímica que o oxigênio, ele é uma substância que tem que entrar lá na mitocôndria da célula e ele é um receptor final de elétrons. Vocês vão ver isso. Por isso que a gente precisa de oxigênio. Porque se ele não for, né, lá para a mitocôndria e não receber no final de uma cadeia que chama cadeia respiratória, se ele não receber os elétrons no final, ele é o receptor final da cadeia, né? A cadeia respiratória, ela para, né? E se ela para, você não vai, o quê? A célula não vai respirar e não vai fornecer energia para o seu corpo, você morre. Então, vocês vão ver profundamente o porquê que a gente precisa de oxigênio. Por que não pode ser nitrogênio? Por que não pode ser gás hidrogênio? Por que tem que ser o oxigênio, o O2? Por que o O2 é que nos mantém vivo? Vocês nunca pensaram nisso? Agora vocês vão ver por quê. Porque o oxigênio, ele é diferente, ele é um gás que consegue captar os elétrons do final da cadeia respiratória e se transforma em água, porque a água não é H2O. Nossa, gente, é tão bonito. Gente, a bioquímica é linda, né? Se você entender, a bioquímica é linda, tá? Então, assim, são coisas que a gente sabe no nosso dia a dia, mas não sabe profundamente por quê, né? Então, vocês vão aprendendo. Por que isso nos mantém vivo, né? Por que a gente precisa respirar? Por que, na verdade, isso não é uma respiração, isso é uma ventilação pulmonar. A respiração quem faz é a sua célula, não é você. Né? Mas o que? O conjunto das suas células vão formando você. Então, cada célula faz a respiração celular. A gente é muito bonito, viu? Bioquímica é linda. Né? Essa aqui é uma introdutória, vocês vão conhecendo os compostos, quem são os aminoácidos, quem são as proteínas, quem são os carboidratos, quem são os lipídios, né? Para você ter noção, quem que é esse pessoal, né? Depois, na próxima, que é a bioquímica metabólica, aí vocês vão ver, se eu ingerir carne, eu vou estar ingerindo proteína, e essa carne vai entrar no seu organismo, e qual que vai ser o metabolismo dela? Ela vai se quebrar, né? A proteína vai se quebrar em aminoácidos, e esses aminoácidos vão sofrer reações químicas, e essas reações químicas vão te dar energia para você viver. Como que é feito isso? Quais reações químicas são essas? Quem que vai estar presente lá durante essas reações químicas? Que é o NAD e o FAD. Gente, é muito bonito, né? Quando você entende isso, né? Quando eu entendi a bioquímica, né? Quando era mais nova, né? A gente, né? Aí, quando você entende, você vai falar assim, não, eu vou comer esse macarrão aqui, vai acontecer isso, isso, isso. Na sua cabeça, você entende por que aquele macarrão vai te dar energia. Gente, é muito legal, né? É muito, assim, maravilhoso, a natureza é maravilhosa, né? Então, nessa bioquímica aqui, vocês vão conhecer apenas as substâncias, né? Conhecer os micro e macronutrientes, né? Que são divididos entre os macronutrientes, são os carboidratos, amidos, né, que a gente come aí, celulose da planta, esses são os carboidratos, tá? Açúcares, né? Quem são? Os macronutrientes, carboidratos, proteínas, formadas de aminoácidos, e os lipídios, que são as gorduras, né? Que a gente também, a gente precisa de gordura, viu, gente? Não pensa assim que, não, né? Dieta zero gordura. Primeiro que você não vai conseguir, porque não existe, né? Até todos os alimentos, eles têm, né? Que seja pequena quantidade, mas tem lipídios, né? Então, nós precisamos do lipídio. Os lipídios, eles têm uma função importante no nosso organismo. Inclusive, a nossa membrana plasmática, você sabe a membrana plasmática da célula? Vocês já estudaram biologia? Citologia? Já? Vocês viram já? Sim. Tá, né? Então, vocês viram a célula, estudaram, não foi? Como é que é a célula lá dentro, né?
Então, tem a membrana plasmática, né? Opa, cadê? Não é isso? Que envolve a célula. Essa membrana, ela é formada de carboidrato junto com lipídio, né? Então, se você não tem falta de lipídio, né? Como é que você vai proteger sua célula? Você está entendendo? Então, todos esses compostos, eles têm funções importantíssimas no nosso organismo, né? Você não pode deixar de comer, né? Por isso que existem os nutricionistas, para você ter um equilíbrio, tá? Então, assim, por exemplo, a membrana plasmática, né? Para que ela serve? Né? Ela serve como uma defesa da célula, né? Se chega um vírus aqui e bate aqui na membrana plasmática, o que acontece? A célula enrijece, não deixa ele entrar, não, né? Ela faz de tudo para não deixar ele entrar, né? Mas aí, como se diz, o vírus é um organismo vivo muito agressivo, ele vai ficar lá até tentar entrar, mas enquanto ela está enrijecida e ele está tentando entrar, o que acontece? Os anticorpos estão lá avisados que tem coisa acontecendo, eles vêm correndo para poder o quê? Engolir o vírus e matar o vírus, né? Se o seu sistema imunológico está fraco, está baixo, né? Esses sinais todos, a célula está fraca, vai deixar ele entrar rápido, né? Você não tem tantos anticorpos para vir correndo e matar ele, né? E isso aí que tem dado diferença o pessoal aí que está pegando corona, né? O sistema imunológico da pessoa às vezes está baixo, né? Falta de ferro, falta de oxigênio, então seu organismo ele começa a trabalhar lentamente, né? Todas essas moléculas começam a trabalhar lentamente. Então, chega um vírus desse que é extremamente agressivo, né? Que ele é muito agressivo, o vírus do corona, né? Ele entra e ele quer, está batendo na célula e a célula, se ela, né, não tiver uma estrutura boa da membrana, não tiver um sinal legal para os anticorpos, ele vai reproduzindo lá dentro daquelas células e vai tomando conta do corpo, né? Então, por isso que fala, gente, vocês precisam ter... Gente, por que a gente tem que tomar vitamina C? Aí eu indo para outros lados, mas eu gosto de comentar essas coisas, que eu acho interessante, não é? Interessante, né? Você pensa, eu gosto de tomar vitamina C, porque a vitamina C melhora o meu sistema imunológico. Todo mundo já ouviu falar isso? Já, né? Já. Sabe por quê, Alice? Vitamina C é um complexo que ajuda na absorção de ferro. Olha que legal, né? Então, ela ajuda na absorção de ferro. O ferro está ligado a quem? A hemoglobina. A hemoglobina está ligada ao transporte de oxigênio. Oxigênio. Quanto mais oxigênio, mais ativas estão suas células, mais respiração celular elas estão fazendo. Ou seja, mais eficientes estão aquelas substâncias para te proteger. Entendeu? Né? Então, a vitamina C, ela está ligada ao ferro, ela complexa o ferro e aí ela entrega a hemoglobina, você está entendendo? A hemoglobina fica mais fácil de fazer a sua parte hemo. Então, você está o quê? Ajudando no processo de defesa do seu organismo. Olha que legal, gente. Não é legal a gente saber essas coisas? Eu fico maravilhada. Né? Quando eu aprendi, assim, eu falava, nossa, gente, que legal, né? A gente sabe as coisas pelo senso comum, mas não sabia cientificamente o porquê, né? E a gente vai aprendendo, sabe? E eu acho que isso é muito válido, né? Conhecimento nunca é pouco, né, gente? Não tem preço que pague. Então, vamos lá. Isso aqui é um pouquinho da história das proteínas, tá? Como é que surgiu, né, essa história? Como é que surgiram as proteínas, tá? Por isso que eu estou dando essa coisa mais básica, geral, justamente porque vocês estão na bioquímica 1, tá? Depois vocês vão ver o metabolismo dela, né? Quando eu vou ingerir uma proteína, ela se quebra lá dentro do meu, né, vai se quebrando através da sua saliva, já começa, né, gente? Vocês já sabem que a digestão começa a partir da língua, né? Então, vai quebrando, vai indo para o seu estômago, vai para o intestino, vai para o sangue, papapá. O que vai acontecer com ela lá, né? Mas, por enquanto, quem são elas, né? Ó, surgiram no século XIX, né? Ou seja, muito, né, recente, né? E a primeira
proteína que eles falaram foi da clara do ovo, que é a ovoalbumina. Acho que todo mundo já deve ter escutado, né? A clara do ovo, aquela parte incolor, né? Aquela meleca incolor, aquilo ali é a proteína do ovo. A gema é lipídio, né? Eles falam, você comeu muito ovo, aumenta o colesterol, todo mundo já ouviu falar isso? Já, né? Não é muito bem assim, não, tá? Porque o lipídio, né, a parte gordurosa do ovo, que é a gema, não chega a aumentar o colesterol assim, não, tá? É um lipídio como se diz, mais... nós vamos estudar os lipídios, vocês vão ver que eles têm ácidos graxos que podem ajudar no aumento do colesterol ruim, tá? E tem ácidos graxos que não ajudam. Então, você pode fazer o quê? Você pode escolher, né, quais os óleos que você vai cozinhar. Agora o pessoal está na época aí, está no auge o óleo de coco, né? Por que o óleo de coco? Por que o óleo de coco é tão diferente do óleo de soja? Né? Vocês vão ver que é devido às ligações duplas. Olha que legal, gente. A insaturação, nós vimos as cadeias lá da orgânica, né? Cadeias insaturadas, são cadeias que têm duplas ligações, não era isso? Entre os carbonos? Vocês vão ver que os ácidos graxos que fazem parte dos lipídios, né? Aqueles que têm mais insaturação são os melhores óleos, né? Então, aqueles que têm menos insaturação, ou seja, aqueles que têm ligações simples só entre os carbonos, são os piores óleos, que é a gordura de porco aí, ó, né? Então, esse lipídio do ovo, por exemplo, ele não é um lipídio muito saturado, ele é um lipídio mais insaturado, ele não é um lipídio que vai te causar muito problema, tá? Igual você comer aí um arroz feito de banha de porco, né? Vocês já viram isso? Aí eu vou ali no PF ali, eu como, professor, eu como um pouco, mas parece que eu comi uma panela de comida, de tão pesada que eu fico. Não tem isso, né? Porque aquilo ali é feito em banha de porco, em margarina, né? Vocês vão ver a margarina, gente, que porcaria que é aquilo ali é uma graxa que a gente come. Se você tiver de comer, come manteiga mesmo, compra manteiga, que a manteiga é mais natural, né? A margarina é algo totalmente processado. É a mesma coisa você pôr uma graxa dentro da boca e comer com pão, né? Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Ah, é um impacto. Ô, professora, ainda bem que eu tô no fone, porque se meu pai escutar isso... porque ele fica me julgando aqui que eu gosto de margarina, entendeu? Aí ele fica brigando. Giovana, você vai parar de gostar, porque eu vou te mostrar o que é margarina. Oh, a margarina, ela é bonitinha, né? Branquinha, amarelada, né? Ela é preta. Ela fica branquinha daquele jeito porque coloca uns componentes nela, uns conservantes para ela ficar clara. Ela é preta igual graxa. É uma coisa horrível. Que horror. Tá? Eu vou mostrar depois isso para vocês. Gente, é muito legal. Vocês não podem faltar aula de bioquímica, é muito legal. Vamos lá para a proteína, para poder a gente andar depressa e chegar nos lipídios, tá bom, Giovana? Mas vai pensando nisso aí, viu, Giovana? Vai dando razão para o seu pai. Tá? Isso é sério. Tá? E o pior é que vai acumulando na nossa artéria, aquilo ali, entendeu? Aquela graxa vai acumulando na sua artéria. E o que você acha que vai acontecer depois, gente? Que vai acumular isso. Exatamente. Isso pode causar o quê? Um infarto, né? Um AVC pode ser, depende onde que tiver acumulada. Você está entendendo? Então, isso é sério, tá? Colesterol vai, ó, subindo, né? Depois a gente vai ver quem que é o colesterol ruim, quem que é o colesterol bom, por que ele é ruim, né? Vocês estão vendo que são coisas que a gente sabe, mas a gente sabe senso comum, mas não sabe cientificamente por quê. Isso que é legal, na bioquímica é maravilhosa por causa disso. Então, vamos lá, vamos voltar nas nossas proteínas. A primeira proteína que foi descoberta foi a ovoalbumina,
tá? Teve um cientista, né, que começou a observar aquela clara do ovo. E ele começou a ver que aquilo ali era formado de vários aminoácidos, né? Eles começaram a estudar aquilo. E eles começaram a estudar isso, gente, no século XIX, ou seja, muito recente, né? As proteínas, a descoberta das proteínas é algo muito recente, tá? Ah lá, tinha uma estranha propriedade coagular ao ser submetido ao aquecimento. Quando você frita o ovo, né? O que acontece com a clara? Ela seca na hora, não é? Isso que acontece, tá? Verificaram que outras substâncias presentes no leite e no sangue também coagulavam, tá? Qual que é a proteína do leite? Todo mundo vai levantar a mão e falar que é lactose, e todo mundo vai apanhar, porque a lactose não é uma proteína. Olha as aulas de bioquímica aí. A lactose é um carboidrato, tá? Nunca mais na vida de vocês vão falar que a lactose é a proteína do leite. A proteína do leite chama-se caseína. Guarda aí, tá? A proteína do leite chama-se caseína, tá? Lactose é um carboidrato que está presente no leite, tá bom? O sangue coagula, né? Porque tem a hemoglobina. Então, eles viram que esses compostos aí acontecia uma coagulação quando eram aquecidos, né? Então, eles decidiram o quê? Né? Estudar isso aí. O que são essas proteínas? O que são isso aí? Né? Aí eles começaram a ver, né? Concluíram que essas substâncias estão presentes em todos os seres vivos, né? Formam, hoje a gente sabe que formam o quê? Nosso DNA, né? Ah lá, em 1838, esse cara aí, ó, começou a colocar o nome de proteína nessas substâncias. Por quê? Ele falou assim, ó, proteios é primitivo, né? É o primeiro, né? É os primórdios, né? São as proteínas, são as moléculas que formam os tecidos, né? Dos nossos, então são os primeiros, são os primórdios, tá? Aí eles começaram a falar proteínas, qual que são os compostos que formam, né, os organismos, são as proteínas, são aqueles que são os primeiros. Quem são os primeiros? Os primeiros são essas substâncias, são as proteínas. Olha que legal, né? Qual a importância das proteínas? Gente, eu vou colocar esses slides tudo lá no Teams, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Que aí, mais tarde, hoje à tarde, eu coloco ele e estou colocando as aulinhas lá no nosso canalzinho, né, Alice? Beleza? Qual a importância das proteínas? Né? Gente, vocês não podem esquecer isso aqui, tá? Para vocês entenderem o metabolismo delas mais tarde, vocês têm que entender quem são elas, né? São fundamentais para qualquer ser vivo, até para os vírus, né? Todo vírus tem uma proteína. Aquele vírus ele tem um RNA, não sei das quantas, vocês vão estudar isso, né? Isso é mais coisa biológica, né? Aí foge um pouco de mim. Mas aí a Nádia, a Alice, vai mostrar lá para vocês, aqui, ó, né? Esse vírus aqui tem o RNA mensageiro, o RNA transportador, não tem tudo isso aí? Que vocês estudam em genética, não é isso? Os vírus têm isso, né? Todos os seres vivos têm isso, né? Incluindo eles, tá? Toda manifestação genética é feita por proteínas, né? O nosso DNA, certo? Então, assim, elas são os primórdios, né? Aquelas que formam, vai formando o quê? Vai formando a célula, vai formando os tecidos e assim vai. Então, são as primeiras substâncias, tá? Grande parte dos processos orgânicos são mediados por proteínas, né? As proteínas, ó, todas as enzimas, guarda isso, todas as enzimas são proteínas, mas nem todas as proteínas são enzimas, né? Existem várias proteínas, vários tipos de proteínas, uma delas é chamada de enzima, né? Qual que é a função da enzima? Catalisar reações, tá? Eu quero catalisar uma reação, mas eu não participo dela, né? Vocês têm que guardar isso, as enzimas, elas catalisam reações. O que é catalisar? Elas agilizam aquela reação. No nosso organismo, gente, pensa, as reações têm que ser muito rápidas. Você está fazendo respiração celular, sua célula está fazendo respiração celular.
Opa, as reações químicas que estão envolvidas nisso, gente, tem que ser muito rápidas, vocês concordam, né? Porque aquilo ali tudo tem que te gerar energia o tempo inteiro, né? Que senão você não consegue o quê? Continuar vivo, né? Então, as células, existem células diferentes, neurônios, células musculares, células do intestino, células da saliva, né? E assim vai, não é isso? Tem várias, mas todas elas fazem respiração celular. Todas elas têm a função de respirar para te fornecer energia, né? Então, o que acontece? As enzimas são substâncias que agilizam essas reações químicas, tá? Reações químicas da respiração celular, que é a mais importante que tem para a gente, né? Como assim? Acho que todo mundo já viu, né? O que as enzimas fazem, né? Ela pega um substrato daqui, pega o outro daqui, junta os dois e vai embora, né? A função dela era o quê? Agilizar esse processo aqui, né? Agilizar a junção de substratos, tá? Acontecer reações químicas, anabolismo e catabolismo. Vocês já ouviram falar em anabolismo e catabolismo, né? Anabolismo é quando está no seu organismo, nos organismos seres vivos, né, gente? Não é só no nosso, não. Bactéria, levedura, né, fungos, etc. Quando existe reações que de formação de substância, um substrato está aqui, juntou com o outro, formou uma substância nova. Então, quando eu tenho a formação e síntese de uma substância, a gente chama de anabolismo. Quando eu tenho quebra, por exemplo, você ingeriu macarrão, você ingeriu glicose. Aquela glicose, ela vai ter que se quebrar, ela tem uma autodestruição, olha que legal, né? Ela mesma se quebra, né? Então, ela o quê? Ela se quebra na presença de água, porque sempre no organismo tem que ter água, eu já falei isso com vocês, a gente tem que hidratar muito o nosso organismo, porque as reações químicas acontecem em meio aquoso. Se você não dá condições para o seu organismo, para aquelas reações químicas acontecerem, você está ferrado, você morre, né? Então, o que acontece? Nós precisamos, né, ter o quê? Formação de substâncias e quebras o tempo inteiro. O tempo inteiro forma, o tempo inteiro quebra outras. Então, o tempo inteiro acontece o anabolismo e o tempo inteiro acontece o catabolismo, que é quebra, né? Vocês têm que guardar esses termos para vocês entenderem o metabolismo dessas substâncias aí dentro, tá? Toda vez que eu formo substâncias, né, a enzima vem, pega um, a enzima vem, pega o outro e junta os dois, tá? Forma uma substância nova, né? Essa reação é uma reação de anabolismo. Toda vez que eu pego uma substância que eu já ingeri, ela tá lá, uma glicose, e ela vai ser quebrada, é chamado de catabolismo, tá? Isso é importante, muito, né? Chegar na bioquímica aí, metabólica, o Felipe, sei lá, a Alice vai perguntar, gente, você sabe o que é catabolismo? Aí, se não responder, a mulher ela já está com o chinelo na mão, né, para atacar vocês. A gente já vai estar no presencial, eu vou lá na sala, eu já fiz isso várias vezes, pode perguntar para os veteranos aí, eu vou lá na sala e taco o chinelo. Tá, eu já te ensinei isso, né? Aí não esquece. A Nádia fala a palavra, eu meto o chinelo, né? Assim que a gente faz. Então, catabolismo, você cata, significa decomposição de moléculas. O anabolismo é a formação de moléculas, ok? As enzimas costumam a fazer anabolismo, tá? Juntar substratos, né, formando substâncias novas, né? Faz aquela reação acontecer rápido. Elas funcionam como catabolismo também? Sim, né? Às vezes tem enzimas que chegam em moléculas grandes para ajudar aquela molécula a se decompor, né? Então, tem enzimas que podem fazer anabolismo e catabolismo também, tá? O importante é você saber que as enzimas, elas são catalisadores naturais, né, no seu organismo. Elas estão ali para aumentar a velocidade das reações químicas, que precisam ser rápidas, né? Uma respiração celular precisa ser muito rápida para te dar energia para você viver,
né? Então, elas precisam estar presentes no seu organismo. Você tem que ter muita enzima. Não tem muita enzima, professora. Então, meu filho, você não tem energia para nada, né? Então, você está faltando coisa aí, não pode, né? Ó, sem proteínas não existiríamos e nenhum outro ser vivo existiria, né? Coacervatos, tá? Isso aí é curiosidade, viu, gente? Foram os primeiros compostos proteicos que eles acharam aí, tá? Incluindo a ovoalbumina, né? Aí eles começaram a estudar, né, gente? Né, eles começaram a pegar aí fósseis antigos para ver quais as proteínas tinham na época e viam que tinha esses coarcevatos aí, que eram substâncias pré-proteínas, como se fossem assim, tá? Mas isso é, né, na época lá, isso é curiosidade, tá bom? Aminoácidos, agora a gente já viu, né, que os aminoácidos são os monômeros proteicos. O que é isso, né? Para eu formar uma proteína, eu preciso de junção de aminoácidos. Então, eles são chamados de monômeros porque são unidades fundamentais para formar uma cadeia grande de uma biomolécula, né? As proteínas são biomoléculas, que é isso? Né? Elas são cadeias enormes, ou seja, tem muitos aminoácidos, um ligados aos outros, cada aminoácido é chamado de monômero, né? Esse aminoácido. Ah, são aminoácidos diferentes, professora? Sim. Cada proteína, gente, guarda uma coisa, você nunca mais esquecer. Cada proteína tem uma quantidade de aminoácidos, tem uma, como é que fala? Uma sequência exata daqueles aminoácidos, tá? Vamos supor, peguei lá uma queratina, né? Proteína do cabelo. Eu vou supor, tá? A gente não sabe exatamente, eu estou supondo que a gente não sabe exatamente. Vou supor que a queratina tem lá 200 aminoácidos, um ligado ao outro. Para uma queratina ser idêntica a outra queratina, elas têm que ter a mesma quantidade de aminoácidos, os mesmos aminoácidos e a mesma sequência, tá? Vamos supor lá, naquela queratina ali tem alanina, juntou com a valina, que juntou com a cisteína, que juntou com a treonina, que juntou com a fulano, tá? Aí, vocês estão vendo a sequência, aí isso aí é 200, tem que ter 200 aminoácidos, e nessa sequência, aí vai, papapá, começa a sequência de novo, papapá, começa a sequência de novo, até formar a minha biomolécula. Então, para uma proteína ser idêntica à outra, né, para ter duas queratinas, elas têm que ter o mesmo número de aminoácidos e a mesma sequência, tá? Os mesmos aminoácidos e a mesma sequência, tá bom? Senão, ela se transforma em uma proteína diferente, tá? E a função dela, né, está relacionada aos aminoácidos que ela tem, né? Essa sequência de aminoácidos, muitas queratinas têm cisteína, que tem aquele enxofre. Vocês lembram da cisteína que eu acabei de usar ela? Tinha um enxofrezinho, que ela era uma exceção, né? Lá dos aminoácidos de carga neutra, né? Ela tem enxofre, cisteína tem enxofre, né? As queratinas, né, que são as proteínas do cabelo, tem muito enxofre, né? Tem queratinas que tem mais enxofre, né? Por exemplo, tá? Na verdade, o que acontece? A queratina tem cisteína, todas as queratinas têm cisteína, tá? Mas quando a pessoa tem o cabelo crespo, né? Aquela queratina da pessoa, ela faz ligação de enxofre com outra queratina, com outra cisteína da outra queratina. Aí aquilo vai fazendo o quê? Com que vai contorcendo. Quanto mais enxofre, né, tem o cabelo, a proteína do cabelo da pessoa, né, mais ligações de enxofre vai ter. Então, o cabelo vai o quê? Né, essas ligações de enxofre vão fazendo com que a proteína fique o quê? Mais enrolada e o cabelo fica mais crespo. Então, quanto mais enxofre tem aquele cabelo, mais crespo ele é. Vocês já viram que enxofre, já queimaram o cabelo? Tem um cheiro de enxofre? Todo mundo já deve ter visto, né?
cabelo queimado na chapinha, né? Fica um cheiro tão forte, ele é cheiro de enxofre queimado, né? Porque as queratinas têm muita cisteína, né? Então, quanto mais o cabelo é crespo, é porque existe muitas pontes de enxofre entre uma queratina e outra, tá? E isso vai enrolando, né, a forma, né, daquele fio, e aquele fio fica enrolado, fica crespo. Não, legal, não é, gente? Né? Então, olha só, as proteínas são polímeros, são biomoléculas, né, formadas de união de vários aminoácidos. Exemplos de polímeros naturais: proteínas, polissacarídeos, amido, né? O macarrão que você come ali é um polímero, né? Por quê? Porque ali tem vários monômeros de glicose, uma ligada na outra, formando polissacarídeos. Então, se pergunta lá na prova assim, gente, existem polímeros naturais? Sim, existem muitos polímeros naturais. Exemplo, as proteínas, né? Exemplo, os polissacarídeos. E tem muito mais por aí, que são as biomoléculas, tá? Então, o que que acontece? Um aminoácido é uma molécula orgânica, a gente já viu isso aí, né? Formada por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, isso aí a gente viu até no filminho aí, né? E alguns também têm enxofre, como a cisteína, que eu tô falando aqui agora, cabelo, né? Os aminoácidos são divididos em 4 partes, que é o grupo amina, o amino, que tem lá, na verdade, é NH3, porque está na presença de água, né? O grupo carboxílico, o hidrogênio e o carbono alfa. Isso aí acho que todo mundo já viu, né? Beleza. Né? E um substituinte, que é o radical, que é a única coisa que diferencia um aminoácido do outro. Nós temos mais ou menos 20 aminoácidos, que são os mais comuns. Tem mais de 20, professora? Tem, mas os comuns que formam essas proteínas, que a gente tem que saber as funções, né, delas, são esses 20, né, 20 que está nas estruturas aí dos slides. Então, olha lá, a glicina, a alanina, a valine, se você for contar todos lá na estrutura que eu passei para vocês, vão ter 20 aminoácidos, tá? São os principais. Isso aqui todo mundo já viu, acho que não é novidade para ninguém, a gente está até mexendo com eles, né? É o grupo amino, o radical, o hidrogênio e o grupo carboxílico. Lembrando sempre que a ligação peptídica é a ligação entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amino de outro aminoácido. Lembra disso? Se eu tenho 40 aminoácidos ligados, eu tenho 39 ligações peptídicas. Não esqueçam disso, que formam 39 moléculas de água. Ó, né? Não esqueça isso, tá bom? Aí, ó, os 20 aminoácidos mais comuns. Aí tá a listinha, mas é legal lá, aqueles slides que tem a estrutura deles, né? Aí você junta esses slides com aquele e tá bacana demais, né? Os aminoácidos são os monômeros proteicos, né? Existe, isso aqui, gente, é importante, tá? Isso aqui já é coisa nova, né? Ah, não é não. Tem lá no slide de aminoácido, os aminoácidos essenciais e não essenciais, não é isso? Não foi isso? A gente viu isso, né? Os não essenciais é que já são produzidos no nosso organismo, os essenciais são aqueles que você tem que ingerir, não é isso? Que eles não têm no nosso organismo, então você precisa ingerir, não é isso? Tem lá naquele slide lá dos aminoácidos, tem eles, quais são eles, tá? Você não precisa de guardar isso. Você tem que saber que existem os aminoácidos essenciais e os que não são essenciais, que já são naturais dentro do seu organismo, tá bom? Aí, ó, aqui ele colocou aí, né, quem são, tal. Ah, isso aqui, ligação peptídica, né, olha lá, ó, ligação feita entre aminoácido tem a abreviação de AA. Toda vez que vocês pegarem um exercício, tiver assim, AA, é aminoácido. Bom? Forma lá ligações peptídicas, né? Forma peptídeos, né? Peptídeos de 2 a 5, né? Polipeptídeos, mais de 5. Tem autor que coloca 4, você lembra nos outros slides? Está 4? Ah, não vai, isso não vai fazer diferença. Né? Para alguns autores de 2 a 4 são peptídeos. Acima de 4 são polipeptídeos. Acima de 40 já era proteínas, para outros acima de 50.
Senão vai fazer diferença, tá? Vocês têm que saber o que que é, a proteína é formada de quê? Como que é formado isso, né? Aí isso aqui, ó, isso aqui está representando o que a gente fez aí nas aulas passadas, olha lá, ligação peptídica, certo? E a ligação entre o grupo carboxila lá, ó, e o grupo amino do outro. Então, formou a ligação peptídica. E libera sempre molécula de água, não pode esquecer isso aí, tá bom? Aí, ó, agora são coisas novas, estrutura proteica. Como é que as proteínas são? Como é que são as formas da proteína? Ah, professor, existe isso? Existe, né? Existe proteína que é toda enrolada, existe proteína que é esticadinha, né? Isso depende da função dela, né? Isso é natural dela. A hemoglobina, por exemplo, é toda emaranhada, toda enrolada. E aí tem um ferro lá dentro, lembra que eu falei com vocês? Né? Ela tem um monte de aminoácidos ligados um ao outro, enrola todo mundo, né? Que a gente chama de estrutura terciária dela, quaternária, a gente vai ver aqui agora. E tem um ferro lá dentro, para poder capturar o oxigênio, né? Que é um dos objetivos dela, tá? Olha lá, ó, tem a estrutura primária das proteínas, tá? Que é nada mais do que a sequência de aminoácidos. Ah, aqui, ó, cada bolinha dessa aqui, tá todo mundo enxergando aí direitinho, né, gente? Cada bolinha dessa aqui, ó, é um aminoácido, né? Então, aqui eu tenho vários aminoácidos ligados, formando uma proteína, tá? Aqui ele está representando, aqui ele cresceu aqui a bolinha, ó, como se fosse uma cisteína, a outra uma serina, a outra uma leucina, a outra fenilalanina, né? Todas ligadas através de ligações peptídicas, lembra? Né? Então, cada bolinha dessa aqui é um aminoácido. Então, eles falam que a estrutura primária de uma proteína, todas as proteínas têm uma estrutura primária. É a sequência de aminoácidos. Aí eles colocam assim, ó, dada pela sequência de aminoácidos e ligações peptídicas, né? Porque eles se ligam através de ligações peptídicas. Forma um arranjo linear, né? Semelhante a um colar de pérolas. Beleza, né? Tem proteínas que são mais simples, tem apenas uma estrutura primária, secundária, né? Agora tem proteínas mais complexas, igual essa que eu estou falando com vocês, hemoglobina, né? Que aí já é emaranhado, né? Que aí já tem outras estruturas. Ó, nível estrutural das proteínas. Ah, isso aqui é legal, ó. Olha que legal, gente, né? A estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos, aqui, ó, lisina, lisina, com glicina, com leucina, com valina, alanina e histidina, né? Então, eles fizeram aqui, ó, né, a estrutura lá, como é que fala, gente? A sequência dos aminoácidos, ok? Beleza. Aí, o que que aconteceu, né? Esses aminoácidos, vocês concordam que eles têm lá grupos radicais com hidroxilas, né? Eles têm, os radicais têm carboxila, tem outros que têm aminos. Vocês lembram disso? Lembram da estrutura? Vocês estão aí comigo, gente? Giovana está aí, Alice, Rebeca. Ô, gente, cadê Gabi, Eu gente? também estou aqui. Gabi sumiu, hein? Pois passa para ela aí, tá? O meu canal. O que acontece? Vocês estão lembrando como é que é uma estrutura do aminoácido? Os radicais são cheios de, né, de elementos como oxigênio, nitrogênio, lembra disso? Né? Esses radicais, eles ficam lá, né, pendurados, não é isso? E aí, um pode olhar para o outro e falar assim, oh, que legal, vou fazer ligação com aquele radical do outro ali, olha que legal, né? Gente, isso é natural, né? Os átomos querem fazer ligação. Então, tem lá o radical lá, né, de um aminoácido que está dependurado lá, ele está lá, bonitinho, né? Lá ligou com o outro, né? A sequência lá de aminoácidos com as ligações peptídicas, igual a escolar aqui, né? Falou, ó, né? Mas só que aqui, vocês, né? Se você pensar bem, aqui em cada bolinha tem aqui um radicalzinho, não é verdade? Tem um radicalzinho aqui, outro aqui, né? Um tem carboxila, o outro tem aminoácido, né? Tem amino, me perdoa, o outro tem, sei lá, enxofre, né?
Então, eles têm os radicaizinhos deles pendurados lá, não é isso? E esses radicais, eles podem olhar um para o outro e falar assim, vamos fazer uma ligação? Aí você já pensou? Tá lá tudo bonitinho assim. Aí esse encontra com esse aqui embaixo e começa a fazer ligação. Aí o que começa a acontecer? Eles começam o quê? A fazer ligações de hidrogênio entre eles, entre os radicais, entre os grupos que estão ali soltos, né? Então, aí, muitas vezes, né, um radicalzinho olha para o outro e fala assim, dá para fazer ligação de hidrogênio com aquele radical que está ali, olha que legal, né? Porque estão tudo ali junto. Aí, o que acontece? Começa a fazer uma espiral. Por quê? Porque um radicalzinho fica querendo ligar com o outro, aí fica fazendo o quê? Né? Vai fazendo assim com a molécula. Né? Aí dá a estrutura que a gente chama de estrutura secundária, que é a alfa-hélice. Vocês já ouviram falar? Já, né? Por exemplo, o DNA tem uma alfa-hélice, não tem? Por quê? Porque o DNA tem as bases nitrogenadas, tudo isso tem o que? Né? Tem o grupo amino, tem que bases nitrogenadas tem nitrogênio, então tem amina nelas, né? E essas aminas conseguem fazer o quê? Ligação de hidrogênio. Nossa, professora, eu tenho que estudar e lembrar lá do semestre passado. Se você esquecer, vocês vão levar um couro na bunda. Não pode, né? Quem que ensinou foi eu, né? Então, olha lá, na química geral, a gente viu que existia, né? Nas ligações covalentes, existiam substâncias, né, compostos que faziam ligações de hidrogênio, vocês lembram disso? Com a água, entre eles mesmo. Quem que era? O hidrogênio com FON, lembra disso? Quando na molécula tem oxigênio com hidrogênio, ou hidrogênio com nitrogênio, e os aminoácidos todos têm. Como é que eles são formados? Aqui, gente, todos eles podem ter ligação de hidrogênio, olha, né? Então, todos esses aminoácidos, inclusive os radicais de muitos, tem NH3, tem C-OH, tem OH lá no final, né? Então, esses radicais, muitas vezes, olham um para o outro e começam a fazer ligações de hidrogênio. E aí eles começam a enrolar, né, a estrutura da proteína, que é chamada de estrutura secundária, que é alfa-hélice, igual ao DNA, né? A estrutura terciária, ela já é o quê? Mais complexa, né? Você pega aqui estrutura secundária e aí pega bonitinha a proteína ali. Aí ela olha para outra proteína, aí o radical dessa proteína quer ligar com o radical da outra, aí começa a virar o quê? Um bolo, né? Aí uma começa a enrolar com outra, né? Aí começa um aminoácido de uma proteína enrolar com o aminoácido do outro, quando você vê, formou uma nova proteína, olha que louco. É a natureza, né, gente? E se tiver uma estrutura terciária mais complexa ainda, a gente chama de estrutura quaternária, que são as estruturas das proteínas maiores, né? Como a hemoglobina, por exemplo, né? A hemoglobina é assim, ó, né? São aminoácidos de uma proteína que juntou com os aminoácidos de outra proteína e virou aquela bagunça, né? Quando você viu, virou uma coisa só, né? Uma sequência de aminoácidos louca, tá? E aí, no meio aqui, entre os aminoácidos, tem um átomo de ferro. Isso é hemoglobina, né? Elas são formadas dentro do seu organismo, né? Por quê? Porque a natureza é perfeita, né? Então, vocês têm que guardar o seguinte, estrutura primária como é que fala, gente? Ordem dos aminoácidos, sequência de aminoácidos. Estrutura secundária é quando o radical de um aminoácidozinho começa a encrencar com o radical do outro. Aí vai o quê? Fazendo uma espiral, tá? A estrutura terciária é quando o radicalzinho de um aminoácido, né, de uma proteína começa a encrencar com o radicalzinho do aminoácido da outra proteína, aí vira aquela bagunça, né? A estrutura quaternária é uma estrutura terciária mais complexa ainda,
tá? É isso, tá? A estrutura das proteínas é isso. Olha que legal, ó, estrutura secundária, que é a alfa-hélice, né? Conformação secundária mais simples. Olha que legal, gente, né? Aqui tem um aminoácido, certo? Está ligado a outro, né? Aqui é a sequência de aminoácidos, certo? Que é o colar de pérola, tá? Isso aqui, ó, é o colar de pérola, né? Só que no colarzinho de pérola, a bolinha, né, tem o quê? Radicais lá. E o radical dele começa a fazer ligação que peptídica, não apenas só o radical, não, né? Não tem o NH3, o NH2 lá, né? Ele tem o quê? Ligação de hidrogênio, tem NH. Aí vai que o H que está solto lá naquele amino, né, começa a encrencar com o CO menos que ficou livre. Aí começa a reagir através de ligações de hidrogênio, né? Então, um aminoácido lá, a sequência está bonitinha, né? Mas os radicais, né? Os nitrogênios, os grupos carboxílicos começam a enxergar um ao outro. E aí começam a formar ligações de hidrogênio e começa a dar essa volta, tá? Na estrutura, no colar de pérola. Tá o colar de pérola esticado, né? Um começa a ver o outro, ele começa o quê? A ficar espiral igual esse arame de caderno, né? Se você pega esse arame do caderno e faz assim com ele, não é? Você estica ele, ele vai virar uma fita, não vai? Vai ficar reto, não é? Linear? Mas o objetivo dele é a espiral para poder passar as folhas, né? Então, tá reto, um começou a enxergar o outro do grupo, começa a virar espiral, que é a alfa-hélice, tá? Existem duas estruturas secundárias, isso é importante, tá? A alfa-hélice que a gente viu aí agora, né, que é a ligação de hidrogênio, os grupos que estão ali presentes nos aminoácidos, né, na sequência dos aminoácidos, ok? E existe a estrutura secundária que é chamada de beta-preguiada, vocês já ouviram falar? Que é o seguinte, aqui, ó, é como se eu tivesse aqui um colarzinho de pérola aqui, se ligou a outro colarzinho de pérola, mas bonitinho, olha, não fez confusão, não. Não fez espiral, não, tá? O colarzinho de pérola enxergou outro colarzinho de pérola aqui e fez uma ligação mais plana, né? É como se fosse, tivesse aqui, o colarzinho aqui, ó, né? O colarzinho aqui, fazer aqui, quer ver? O que eu estou querendo dizer para vocês é isso aqui, ó, né? Tem aqui o colarzinho, né? Ok? Né? O colarzinho de pérola, né? Cada bolinha dessa é um aminoácido, certo? Aí, ele enxergou um outro colarzinho aqui embaixo, né? Ok? E esses colarzinhos, né? Que é as pérolazinhas são os aminoácidos, tem uns grupinhos soltos aqui, não tem? Os grupinhos soltos, né? Que são os radicais, o NH, o C-O, OH, né? Tá solto aqui. Aí ele começa a enxergar um ao outro, o que que faz, né? Eles começam a ligar entre si, ó, né? Ah, esse aqui vai ligar. Aí, só que na alfa-hélice, ele vira porque esse aqui enxerga o de lá, esse aqui enxerga o de cá. Aí ele quer ligar no de cá. Aí o que que vai acontecer? Vai enrolar, tá? Na beta preguiada é mais organizado, tá? Esse aqui enxerga esse, se liga, esse, aí eles ficam o quê? No mesmo plano, tá? Não dá aquele, não fica contorcido, porque a alfa-hélice, o radical, ou o NH de um aminoácido aqui, ele começa a enxergar o do outro lá embaixo, né? Aí ele começa a se contorcer. Tá? Então, existem duas estruturas secundárias das proteínas, que é a alfa-hélice e a beta-preguiada. São formadas de mesmas ligações de hidrogênio, tá? São ligações de hidrogênio, só que a beta-preguiada são ligações mais o quê? Né? Mais organizadas, né? Num plano, né? E a alfa-hélice
né, um radical, um grupo desse aqui, enxergo lá de baixo e ele vai, o quê? Vai fazendo um espiral, né? Legal demais isso aí, gente, tá? Né? E aí? Ó, tem a estrutura terciária, que é igual eu falei com vocês, né? Aí já é um arranjo tridimensional, né? Porque aí, já, por exemplo, uma alfa-hélice de uma começa a enxergar a alfa-hélice de outra. Aí o radicalzinho dos aminoácidos dessa alfa-hélice começa a encrencar com o radicalzinho do outro. Aí começa a embolar as alfa-hélices, né? Aí vira uma estrutura o quê? Terciária. E a quaternária é pior ainda, né? A quaternária nada mais é do que uma estrutura terciária mais complexa com mais alfa-hélices ligados entre si, né? Formando, eles caracterizam como globulares ou fibrilares, tá? Que são as estruturas quaternárias, né? É a forma, né? Vira um bolo, gente, vamos falar assim, verdade, né? Vira um bolo, tá? Um bolo, né? Se você puxar aquele bolo ali, você já vira confusão. Vocês já guardaram 5 fones de ouvido junto? Na hora que você pega o bolo, né? Porque você não consegue separar eles assim, não. Você vai separar depois, né? Você guarda 5 fones de ouvido junto, gente. Faz assim, ó, enfia dentro da gaveta, né? Na hora que você vai abrir a gaveta, fala, eu quero pegar aquele branco. Na hora que você vai pegar a pontinha dele, vem todo mundo junto. Não é assim que acontece? Ah, eu peguei esse branco aqui, na hora que você puxa, vem o bolo todo junto, não vem? É isso aí que é a estrutura quaternária, né? Tá todo mundo embolado, né? São várias alfa-hélices emboladas, tá? Formando uma proteína, olha que legal, né? E ali, por exemplo, igual eu falei, a hemoglobina, o ferro fica presente, né? No meio, né? Dessas alfa-hélices ligadas umas às outras, tá? A hemoglobina é uma das típicas, né? Mais complexas que tem, tá? Aí, ó, estrutura das proteínas, mostrando novamente, né? É dada pelo arranjo espacial do aminoácido próximo entre si na sequência primária da proteína lá, ó, né? Aí, para formar alfa-hélice, você tem como é que chama? O colar de pérola, né? E um começa a encrencar com o outro e aí começa a puxar, né? O contorno, tá? Ocorre graças à possibilidade de rotação das ligações entre os carbonos alfa dos aminoácidos grupos amino e carboxílio, né? Formando ligações de hidrogênio. Sempre coloque isso nessa cabeça, para formar uma estrutura secundária, ligação de hidrogênio. Você pode ter a alfa-hélice ou a beta preguiada, né? A estrutura terciária vai enrolar uma alfa-hélice com outra alfa-hélice através de pontes de hidrogênio também. Tem os pontos de sulfeto, né? Igual a cisteína tem, o S, né? Que é o enxofre, e um SH olha para outro SH e fala assim, eu quero fazer uma ponte. Aí já é a queratina, que é a estrutura, é a proteína do cabelo. Quanto mais enxofre tem aquela queratina, mais crespo vai ser o cabelo. Aí você tem que ir lá no salão para alisar o cabelo, né? Assim que a gente faz, gente, né? Aí a gente passa o formol, né? A gente está aprendendo agora, a gente vai aprender agora em química orgânica, a dar um nome para o pessoal, não é? A gente está aprendendo os hidrocarbonetos. Daqui a pouco a gente vai passar por o álcool, cetona, aldeídos, né? E a gente vai ver que o formol é um nome, senso comum, do formaldeído, né? O formol é um aldeído, né? Como é que é um aldeído? No final tem C dupla OH. E aquele C dupla O ali, ele é extremamente reativo. Ele vai atacar as pontes de enxofre das queratinas do cabelo crespo, né? Quebrou a ponte de enxofre, o cabelo vai esticar, vai quebrar, ó, a ligação aqui, ó, as ligações secundárias aqui entre enxofre e enxofre, formando a alfa-hélice, é quebrada. Aí o que que acontece com o fio do cabelo? Ele fica linear, né? Você quebra a proteína.
Você quebra a queratina, né? Então, olha aí, ó, essa estrutura terciária e a estrutura quaternária é um bolo, né? Pra falar a verdade, forma um bolo, né? Tem coisas mais das proteínas? Temos, muito mais coisas das proteínas, funções, né? Ó, calma que eu vou passar aqui rápido, mas depois a gente vai voltar. Tem as funções delas, transportadores, são catalíticas, que são catalisadores, né? Tem funções de reserva, tá? Reserva de aminoácidos, né? Tem, né? Vamos supor que você fica aí 3 dias sem comer proteína. Você vai morrer por causa disso? Não. Você tem reserva, né? A lá, caseína. O Senhor apareceu, ó, caseína, proteína do leite, tá? Lactose não é. Nós vamos citar os carboidratos para vocês verem quem que é a lactose, tá bom? Tá? Então, nós temos as funções, e aí eu vou falar um pouquinho de enzimas, mas aí eu vou deixar para a aula que vem, porque isso aqui, ó, eu não quero partir no meio, tá bom? Isso aqui é importante, inclusive, nós vamos ver as funções da proteína relacionadas a algumas coisas da físico-química. Nossa, gente, tudo parece que tudo embola, né? Orgânica, fica junto com bioquímica, que está junto com algumas coisas da físico-química, que de vez em quando, não é? Então, vocês estão vendo que as 3 andam juntas, as 3 disciplinas que estou dando para vocês, né? Eu vou colocar esses slides lá, mas essa parte aí de funções das proteínas, eu vou começar na próxima sexta, e aí eu vou começar dando um videozinho para esclarecer as coisas. Tá bom? Pode ser? Vocês estão aí? Sim. Tá aí, né? A Giovana tá deitada. Com certeza ela tá deitada. Como é que você sabe? Eu não sei. Imagina que eu não sei. A Alice também tá. A Alice tá doentinha, então ela deve estar deitada na cama. Tô não, professora. Ah, não? Tá no sofá, então. Tô não, tô na mesa. Se eu deitar no sofá, eu durmo. É verdade. Ainda mais você deve estar tomando remédio, né? Aham. Então. E antialérgico dá um sono, que misericórdia. Nem fala. Nem fala. Antialérgico dá mesmo, de cair assim. Pá! Uhum. Gente, então aí eu vou continuar na sexta que vem, aí eu já continuo toda essa parte de função das proteínas, tá bom? Porque aí acabando as proteínas, a gente já vai para os carboidratos, e ver quem são eles, tá bom? Combinado? Deu para pegar aí direitinho hoje? Depois eu vou pôr lá nosso segredo lá no meu canal, tá bom? Paula, eu vou pôr lá, você falou que a aula do dia 26 não tá lá, né? Ver se eu pego. Não tá, não. Eu olhei. Não tá, não, né? Então, eu vou colocar. O que teve na aula de 26 foi a bioquímica passada, né? Eu vou colocar lá, então. Tá bom? Beleza, querida. Um beijo, fica com Deus, bom final de semana para vocês, tá? Professora. Até semana que vem eu tô aí, tá bom? Certo. Fica com Deus. Sara, viu, Beijo. Alice? Beijo, Giovana. Obrigada. Alice, quer dizer que você vai... Giovana, você vai fazer estética também? Tô lá, Não, esperando. não, largo não. Larga não. Faz os 2, mas não larga a farmácia, não. Tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau. Tchau, querida. Eu já vou colocar lá no Teams, tá? Os slides. Tchau. Com Deus.